Por 35 anos, testemunhas viram este padre levitar. Papas, reis, multidões. A igreja o investigou 3 vezes e confirmou. Como isso é possível? Esta é a história de José de Cupertino, um homem que todos chamavam de burro, que foi rejeitado, humilhado, expulso, mas que se tornou o fenômeno místico mais documentado da história da igreja. 70 levitações registradas oficialmente, testemunhadas por papas, nobres e inquisidores. A ciência não consegue explicar. Mas os documentos estão lá. Um menino nasce num estábulo, não por romantismo, mas porque a família estava na miséria total. O pai, carpinteiro, havia emprestado dinheiro a um conhecido que faliu. A dívida recaiu sobre ele. A casa foi confiscada e ele morreu antes mesmo do filho nascer. A mãe deu à luz sozinha, no estábulo. O bebê recebeu o nome de Giuseppe Maria Deza, mas todos o chamariam apenas de José. Desde criança, José era diferente. Andava de boca aberta, olhando para o nada, distraído. Ausente, os vizinhos o chamavam de Il Boccalone, o bocão, o idiota. Ele não conseguia aprender nada, nem tarefas simples, nem leitura, nem contas. Tudo que tentava dava errado. Aos 8 anos, uma úlcera gangrenosa o atacou. 5 anos sem ir à escola, 5 anos de dor. Quando a ferida finalmente cicatrizou, José já estava tão atrasado que era impossível recuperar. Mas havia algo mais perturbador. Desde pequeno, José tinha episódios estranhos. De repente, congelava, olhos fixos no vazio, como se estivesse em outro mundo. Desmaios, abstrações, êxtases que ninguém entendia. Sua mãe, mulher forte, mas dura, tentava educá-lo contando histórias de santos, especialmente São Francisco de Assis. José escutava fascinado. E aos 17 anos teve uma certeza: queria ser franciscano. Foi até o convento de Grotela, pediu para entrar. Os frades olharam para aquele jovem magro, de olhar perdido, que mal sabia falar direito, e disseram não. Você não tem formação suficiente. Volte para casa. José insistiu. Procurou os capuchinhos em Martina Franca. Eles, movidos por pena, aceitaram-no como irmão leigo. Não, padre. Apenas um servo. Mas 8 meses depois, José foi expulso. Ele quebrava louças, deixava cair ferramentas, entrava em êxtase no meio do trabalho e ficava parado, inutilizado, enquanto os outros trabalhavam. Os frades não aguentaram. Você é um estorvo. Vá embora. José voltou para casa. A mãe o recebeu com fúria. Você é uma vergonha para esta família. Um inútil que não serve nem para ser frade. Ali naquele momento, José de Cupertino estava no fundo do poço, rejeitado pela igreja, rejeitado pela própria mãe, considerado burro demais até para limpar estábulos. Mas José tinha um tio franciscano. O tio, com pena, intercedeu. Conseguiu que os frades de Grotela aceitassem José de volta. Não como frade, como servo, trabalho braçal, limpeza, cuidar da mula, dormir no estábulo. José aceitou tudo com humildade profunda. Não reclamou. Não se revoltou, apenas trabalhou e orou. Jejuava ao extremo, dormia pouco. Passava horas em oração. E os êxtases começaram a se intensificar. Os frades notaram algo diferente nele. Não era inteligência, mas uma pureza, uma entrega total, uma humildade que tocava o coração. Em 1625, decidiram tentar algo impossível, prepará-lo para a ordenação. Mas havia um problema gigantesco. José precisaria passar num exame oral. E ele não sabia nada. Absolutamente nada de teologia, latim, escrituras. Os frades o ajudaram a decorar um trecho, apenas uma passagem das escrituras, e rezaram, porque só um milagre salvaria José. O dia do exame chegou. O bispo começou a interrogar os candidatos, fez perguntas profundas a vários. Eles responderam brilhantemente. O bispo ficou tão impressionado que disse:
Estes estão excelentes. Aprovo todos os demais sem mais perguntas. José estava entre os demais e foi aprovado sem ter sido interrogado. Coincidência? Sorte divina? José acreditava que foi a Virgem Maria que o salvou. 3 anos depois, em 1628, chegou o exame final para o sacerdócio. Mesma história. O bispo interrogou alguns candidatos, achou-os preparadíssimos e aprovou todos os outros em bloco, inclusive José. No dia 28 de março de 1628, aos 25 anos, José de Cupertino foi ordenado padre. O homem que todos chamavam de burro. O homem que havia sido expulso, rejeitado, humilhado. E na sua primeira missa, aconteceu algo que ninguém jamais esqueceria. José começou a celebrar. De repente, ao pronunciar o nome de Jesus, seu corpo ficou rígido. Seus olhos se fecharam e ele se elevou do chão. Levitou. Por longos segundos, ficou suspenso no ar, em êxtase total. As testemunhas ficaram paralisadas de choque. O padre burro acabava de voar. Pelos próximos 35 anos, José de Cupertino levitaria mais de 70 vezes, todas documentadas, todas testemunhadas. Não eram eventos privados. Não eram alucinações, eram levitações públicas diante de centenas de pessoas em circunstâncias impossíveis de fraudar. Havia padrões. José gritava, um grito agudo, involuntário. Ah! E então seu corpo se elevava, rígido, olhos fechados, em êxtase total. Ele flutuava por segundos, às vezes minutos, e descia devagar. Nunca caía. Quando voltava a si, não se lembrava de nada. Os tipos de levitação variavam. Durante a missa, ele subia até o altar e ficava suspenso. Em procissões, ao ouvir música sacra, voava até imagens de santos. No jardim do convento, levitou até o topo de uma oliveira a 12 metros de altura e ficou ajoelhado num galho fino que não deveria suportar o peso de um homem. Mas não eram apenas frades que viam. Nobres, reis e até papas testemunharam. Em 1645, o Papa Urbano VIII quis saber se aquilo era verdade. Chamou José para uma audiência privada. José entrou na sala, viu uma imagem de Maria e gritou, levitou, voou até a imagem. Ficou suspenso no ar diante do Papa. Urbano VIII, chocado, declarou, vi com meus próprios olhos. O Duque de Brunswick, luterano convicto, foi ao convento como cético. Viu José levitar durante uma procissão. Viu o frade subir 5 metros no ar e pousar suavemente sobre um altar. O duque se converteu ao catolicismo naquele mesmo dia. Em 1649, na Basílica da Natividade, centenas de fiéis viram José levitar até um presépio a 12 metros de altura. Ele ficou suspenso por 15 minutos. Desceu lentamente. A multidão estava em êxtase. Outro episódio famoso. 10 trabalhadores tentavam erguer uma cruz pesada para o topo de uma montanha. Não conseguiam. José, vendo a dificuldade, gritou, levitou carregando a cruz e a colocou no topo. A fama se espalhou. Multidões começaram a vir, queriam ver o padre voador, queriam milagres, curas, bênçãos, e isso ironicamente se tornou um problema. A igreja ficou preocupada. Não com a autenticidade, mas com o espetáculo. José estava virando uma celebridade. As missas dele lotavam. As pessoas vinham mais para ver um show do que para rezar. Em 1638, a Inquisição de Nápoles o convocou. Interrogaram-no, testaram-no, pediram testemunhos sob juramento. E durante o próprio interrogatório, diante dos inquisidores, José levitou. A conclusão foi clara. O fenômeno era real. Não havia fraude, mas era perturbador. Muito perturbador. A solução? Isolá-lo. José foi proibido de celebrar missa em público. Foi transferido para conventos cada vez mais afastados.
Roma, Assis, Pietrarúbia, Fossombrone. Em 1653, nova investigação. Mesma conclusão. Real, mas perturbador. Em 1658, terceira investigação. Jesuítas céticos foram enviados para testá-lo. Observaram, documentaram e confirmaram. Não há explicação natural. Por 10 anos, José viveu em isolamento quase total. Enviado finalmente para Osimo, um convento fechado, sem visitantes, poucos frades, silêncio. Mas mesmo sozinho, em sua cela, José continuava levitando. O fenômeno não dependia de público, não dependia de plateia. Era algo além de sua própria vontade. No dia 18 de setembro de 1663, José de Cupertino morreu aos 60 anos. Predisse a própria morte. E na véspera, levitou uma última vez. O processo de canonização levou décadas, mas a Igreja teve que enfrentar os fatos. 70 levitações, documentadas oficialmente, testemunhas sob juramento, papas, reis, nobres, plebeus, inquisidores. Nenhuma evidência de fraude, nenhuma. Em 1753, 90 anos após sua morte, o Papa Bento XIV o beatificou. Em 1767, Clemente XIII o canonizou. Hoje, José de Cupertino é padroeiro dos estudantes em dificuldade, porque ele, o burro, se tornou padre contra todas as probabilidades. É padroeiro dos aviadores e astronautas, porque foi o primeiro homem voador documentado pela história. Mas o mistério científico permanece. Levitação humana é fisicamente impossível. A gravidade não falha. Não há força conhecida que suspenda um corpo humano no ar sem apoio. E ainda assim, 70 vezes, centenas de testemunhas viram, documentaram, juraram sob pena de excomunhão que era verdade. Teorias céticas surgiram. Alguns dizem que eram saltos de ginasta confundidos com levitação. Outros sugerem alucinação coletiva. Há até a teoria do ergotismo, envenenamento por centeio que causaria delírios. Mas nenhuma teoria explica tudo. Papas não são facilmente enganados. Inquisidores não são ingênuos. E alucinação coletiva por 35 anos, 70 vezes. A Igreja diz, milagre autêntico. A ciência diz, sem explicação. E a mensagem permanece clara. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. José era burro, era rejeitado, era humilhado, mas foi escolhido para um dos fenômenos mais impossíveis da história humana. Humildade radical, entrega total e graça extraordinária, do estábulo ao altar, do rejeitado ao santo voador, de bocão a fenômeno documentado por papas. José de Cupertino nos lembra, Deus não precisa dos mais inteligentes, não precisa dos mais capazes. Ele usa quem se esvazia, quem se entrega, quem confia. O mistério das levitações? Talvez nunca saberemos. Ciência não explica, mas os documentos estão lá. As testemunhas juraram, a Igreja confirmou. Fraude, alucinação ou milagre? Você decide. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal. E deixa nos comentários, você conhecia São José de Cupertino? O que você acha desse fenômeno impossível? Até a próxima. E que São José de Cupertino interceda por todos vocês. São José de Cupertino, rogai por nós.